você. Mas a gente não falou de Ana Carolina. Eu não falo de Ana No Carolina. de Isabela. Duas histórias. Eu vou contar, não vou dizer nomes, porque, enfim, eu não quero comprometer ninguém. Mas eu cobri o caso Nardoni pro Correio Brasiliense, dia a dia, julgamento, inquérito, tudo estava lá. Se tudo que tu pesquisar no Correio Brasiliense sobre o caso Nardoni, fui eu que escrevi. Tem uma cena que, pra mim, explica muita coisa, que é o comportamento da mãe do Alexandre Nardoni. Porque mãe é mãe. Tipo, se tu cometeu um crime, a mãe ela pode até te defender lá. Se a vizinha disser, teu filho é um criminoso, não é teu cu que é criminoso, que meu filho não é. A mãe, sabendo, ela defende. Ela não vai concordar com a vizinha. E a mãe teve um comportamento pra mim que responde muito essa questão de quem matou Isabela Nardoni. O Alexandre e a Ana Carolina, eles tinham dois filhos. Tem ainda, né? Que eram crianças da mesma faixa etária da Isabela. Por isso, inclusive, que ela estava lá brincando Mudaram com eles. o nome, inclusive. Quase eu falei o nome. Mudaram? Mudaram. Não fala o antigo não, mas eles mudaram de nome. Eles Coitados, brincavam não tem nada lá. a ver, né? Logo depois que teve o crime, que teve a morte lá, que ainda ficaram ali uma semaninha sem saber quem tinha matado, a primeira coisa que a avó faz é tirar as duas crianças de lá. O que eu entendo com isso? Maravilhoso, tá. O que eu entendo? Desculpa, se tu já matou uma, você pode matar os outros. Tu pode logo cuidar de tirar daqui, porque eu sou mãe, eu sei que aqui não. Você me lembrou a história que você falou da tia da Elise. Isso é um sinal. Sim. Sim, eu guardei muito isso. Quando eu fui cobrir o julgamento, eu ia muito no gabinete do Sembranelli. Muito. Ele me recebia, me explicava. Era difícil tu ter umas coisas exclusivas quando tá todo mundo cobrindo. Claro, e eu sim. sozinho como correspondente do jornal lá de Brasília e a folha com 4, 5... É difícil tu furar. Só que aí eu criei um laço de fonte com o Sembranelli que ele me contava muita coisa, mas eu não podia publicar. Numa dessas coisas que ele me contou, ele diz o seguinte, olha, no meio do julgamento, eu lembro que eu ia lá e ele sempre estava muito receptivo. Teve um dia que eu fui lá e ele estava com a cara fechada. Acho que ele só me deixou entrar no gabinete dele por educação. Que se ele não fosse educado, ele dizia, olha, hoje não, tchau, não tô pra ninguém. Só que aí ele ficou com a cara amarrada e eu fiquei por lá ainda e tal. E daqui a pouco ele ficou mais assim, eu cheguei, conversei com ele. Ele disse, olha, no cenário do crime tinham o casal Nardoni, a Isabela e os 2 filhos. E é um apartamento minúsculo. É impossível aquela criança ser jogada de lá numa situação confusa, de discussão, de caiu pra cá, sem essas 2 crianças verem. Elas viram. Elas viram. Como tu colhe depoimento de crianças que testemunharam o crime? Tu não coloca num tribunal, tu não bota numa delegacia. Eles têm um mecanismo, aqui em São Paulo eu sei que funciona assim. Tem uma equipe de psicólogos super especializados em colher depoimento de criança, que eles montam uma brinquedoteca com outras crianças e bota lá a Xuxa, o TV Colosso, a Galinha Pintadinha, tá todo mundo brincando lá. As monitoras lá não são monitoras, são psicólogas especializadas para isso. No momento, teriam perguntado para uma dessas crianças, cadê a Isabela? Ela diz, olha, o papai pegou, jogou pela janela e virou um anjinho. Nossa. Só que aí, no dia do julgamento... Só uma coisa, as crianças então passaram, porque eu perguntei isso na época para a delegada, ela falou que não tinha passado. Passaram. Só que eu acho que passou na época do julgamento. Não na época do inquérito. Porque o que aconteceu? Quem acompanha Tribunal do Júri... Daí nunca saiu? Não. Você está contando agora? Tô contando agora, mas também nem tem como sair, porque quem vai bancar isso? Quem vai bancar? Isso é exclusivo. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa, a justificativa é sensacional. E olha que Isabela Nardoni conhece pra cacete, eu nunca ouvi isso. Ainda vou te dizer, ainda vai ficar... Maravilhoso, tô adorando. Ainda vai ficar melhor ainda. Num julgamento, um julgamento longo, um julgamento de mídia, em que está toda a sociedade te pressionando, que se ele for absolvido, o promotor é um incompetente, e se ele for condenado, o promotor é brilhante. No julgamento, que dura vários dias, tu tem uma régua, tu tem um termômetro que tu mede
sabe? Tu olha muito pra cara dos jurados, como Sim. eles estão. A Flor de Lis foi sensacional que tu via. Teve um jurado da Flor de Lis que perguntou pra ela: o teu choro é real? Quando ele perguntar isso, tu já sabe que aquela mulher vai ser condenada. É um termômetro, então ninguém tá acreditando em você. Então tu tem isso numa outra, né, com outros elementos, dependendo do tipo de júri. No meio do júri do Nardoni, que foi o dia que eu fui lá na sala do promotor que estava com a cara fechada, o termômetro ali é que eles iam ser absolvidos. Era isso que ele estava com a cara fechada. Porque Ele tava sentindo. tava já com aquele termômetro, porra, tipo, o negócio não tá como eu Tava imaginava. sendo melhor para os Nardones do que Pros para Nardoni, ele. sim, porque não tinha prova. O casal Nardoni é um case, porque são Não, tinha prova pericial. Não, mas é que eu não complementei. Não tinha uma prova irrefutável. A perícia, ela é considerada prova, mas ela não é uma prova irrefutável. Ela não é por exemplo, a perícia é importante, mas uma testemunha ocular, ela vale muito mais do que uma perícia. Jura? Achei que Sim. testemunha. O advogado falou que testemunha é a prostituta das provas. Mas, meu amigo, a gente está falando de júri. Não, Né? dentro de júri. Júri não é técnico. É uma Júri pessoa falando. É uma pessoa falando, a pessoa lá. Tu vê a emoção que ela tá falando. Detalhe. Tu vê se aquilo na hora que aquela testemunha é turbinada de perguntas dos dois lados, o júri tá vendo se aquilo ali se sustenta ou não. Teve júri lá da Flor de Lis que foi lá e disse que a Flor de Lis é inocente, mas com uma cara quase rindo, que a delegada, a juíza disse: olha, tipo, me respeita aqui, que a porra aqui é um júri. Ou seja, tem muito isso, assim, o júri é emoção. E um testemunho bom é um testemunho bom que se sustenta. É igual tu vir contar uma história pra mim, eu vou saber se tu tá fazendo as perguntas, tu tá me engabelando ou tá. Quando chegou ali no momento em que Ele achava que ele tava achava perdendo. que ele só podia lançar mão de uma coisa, do testemunho das duas crianças. Que era uma. Que viram a Isabela virando um anjinho. Aí, este promotor teria chegado à seguinte conclusão, aqui para eu não me comprometer no preto e no branco. Teria chegado à seguinte conclusão. Essas crianças, se eu condenar esses dois réus com o depoimento dessas duas crianças, que por acaso são filhos dele, eu estou condenando essas crianças também. Qual é a condenação dessas crianças? Porque essas crianças, quando forem adultos, que hoje elas são adultas, elas vão carregar o seguinte peso: meus pais foram condenados por conta do meu depoimento. Entendi. Não, e será que elas lembram? Ai, cara. O seu pai jogando sua irmã? Bom, e daí. Meu vai. amigo, isso tá Tá lá, mas. Tá lá. White Lotus. Mas daí. Aí ele não lançou mão, ele não lançou mão desse, ele deixou, Ele arriscou, o júri foi apertado, eles não foram justamente por não ter, o fato deles negarem até hoje que não. Você acha que eles acreditam na negativa deles? Você acha que a pessoa pode mentir a um Não. ponto Não, de acho passar a acreditar? Não. Até pra não errar? Não, aí sei, a gente vai agora falar no que a gente falou da Elise, que também serve pra Suzane, aquela coisa. A pessoa que ela mata, esquarteja. A pessoa que ela abre a porta de casa pros assassinos dos pais entrarem pra matar a paulada, quando ela ouve o pai lá morrendo as pauladas, ela tapa os ouvidos. O cara que pega a criança e joga pela janela. Essas pessoas, elas estão te dando uma informação do que elas são capazes de fazer com entes queridos. Eles dizem que amava. Mentir é mais fácil. Exatamente. Mentir é fácil pra caramba. Mentira é a. Então quando tu coloca do que tu é capaz de fazer, tu é capaz de maltratar um cachorro? Sou. Mas tu é capaz de matar alguém? Não. Tu tá nessa prateleira aqui. Tu Você me convenceu. Tá bom. Então mentir é de menos. Mentir é fácil.